Salve Mário, salve Jânio, amigas e amigos. Vamos lá. Quando quiserem, começamos. Agora? Vamos lá então? Vamos. Então eu vou começar por um assunto que o cliquismo, que vive de acelerar as coisas para poder vender mais audiência, já trocou de manchetes, mas tem um assunto que eu continuo achando que é muito grave. Explodiu a semana passada, já enterraram nas manchetes ali e tal, tal, virou lateral, mas eu acho que é importante. Temos hoje um conjunto de vídeos que falam por si, mas daqui a pouco que a gente apresenta, daqui a pouco o Danilo bota no ar. Um lembrete, uma ressalva. A ressalva é: mulheres foram às ruas semana passada, no fim de semana passada, e obrigaram Arthur Lira e sua Câmara de Horrores a recuar por hora no tal projeto de lei 1904, que muito apropriadamente se tornou conhecido como PL, Projeto de Lei do Estuprador. Foram às ruas aos milhares, sem comando de partido algum, para dizer que não aceitam mais que homens, ainda mais misóginos, picaretas, façam leis sobre temas que dizem respeito a elas e seus corpos. Lembrete: vasta porção desse esgoto a céu aberto, que é uma porção da Câmara, não desistiu. No dia 14 de abril, Dudu Bolsonaro e semelhantes apresentaram um projeto de lei 1249. Lira juntou esse projeto de lei a um outro de 2007 chamado Estatuto do Nascituro. O que ele prevê? 30 anos de cadeia para médico que faça aborto em menor de 14 anos, menina menor de 14 anos. Não importa se é uma gravidez gerada por estupro. O que diz o Atlas da Violência que acaba de sair? Meninas com até 14 anos são as maiores vítimas de violência sexual no Brasil. No ano passado, 13 mil menores de 14 anos foram mães vítimas de estupro no Brasil. O que faria um cidadão de bem se, por exemplo, sua filha fosse vítima de uma gravidez fruto de estupro? Essa é uma questão a ser colocada, né? O que diria qualquer um que tivesse uma filha nessa situação? Estupro que é habitualmente, segundo o Atlas, cometido por familiar, pai, tio, sobrinho, etc. Tanto na PL do estuprador, como nesse terceiro que agora eu citei, os homens de bem se esqueceram do seguinte: a pena para estuprador é de, no máximo, 10 anos. A pena para meninas estupradas é de 20 anos, se fizerem o aborto, e para o médico é de 30 anos. Ou seja, as meninas têm a pena duas vezes maior do que o estuprador e o médico três vezes maior do que o estuprador. Mas temos vídeos aí que tratando desse assunto. O primeiro vídeo é sobre uma mentira e junto vem uma manchete. É uma aberração dita pelo mesmo pastor deputado Sóstenes Cavalcante, que assumiu essa PL do estuprador, embora ela seja fruto de um coletivo de 33 parlamentares, deputados e deputadas. Mais da metade do PL, mais da metade deles é do PL, partido do Bolsonaro, Michele, Valdemar, etc. O PL tem 35 deputados, ou seja, um terço da bancada, que é ou investigado ou já é réu. Réus ou res, 35, tá? De 90 deputados, mais ou menos. O segundo vídeo traz um ataque à legislação eleitoral às vésperas da eleição passada, com o bispo Malafaia. O Sóstenes, na verdade, é o boneco de ventríloco do bispo Malafaia, tá? E nesse vídeo vocês vão ver Bolsonaro, Cláudio Castro, Romário e Sóstenes às vésperas da eleição, numa infração total à lei eleitoral, e não aconteceu nada. E explica por que o Sóstenes é o autor da lei. O terceiro vídeo é uma pequena amostra sobre o que nós vemos quase que cotidianamente sobre pastores, supostos pastores, etc. E por fim, para não dizer que os evangélicos obviamente são outra coisa além disso, os neopentecostais, além dessa gente, é o pastor Henrique Vieira, deputado também, falando o que pensa a respeito de tudo isso. Tá? Então é isso. É bom lembrar que essa semana teve uma cena grotesca no Senado, que uma senhora atriz ensinou um aborto dentro do plenário do Senado. E no dia seguinte, aquela senadora Soraya Tronic, que criou a expressão padre de passeata sobre o padre Kelman, ela perguntou o seguinte:
O que faria um senador ou um deputado se nessa situação estivesse sua mulher ou sua filha? E por que não encenam um estupro aqui dentro do Senado? Você vê o nível que chegou a conversa desse. Mas o que importa é o seguinte: o Danilo tem aí no ponto esses vídeos. Se ele puder botar, nós vamos. Na verdade, há uma indústria mundial liderada por um senhor chamado George Soros, um milionário americano que patrocina mundo afora o aborto, o assassinato de bebês indefesos. Sabe por quê? Porque eles vivem de empresas também que dependem do feto humano para fabricar cosméticos. Isso é um absurdo. Matar um bebê no ventre da mãe para fabricação de cosmético e gente ganhar dinheiro e ficar mais milionária. E eu vou pedir para que essa igreja abençoada e poderosa, e muitos ministros do Evangelho que estão aqui, vocês levantassem a mão sobre essas autoridades. E eu queria ler um versículo interessante antes de orar. Me dá a minha Bíblia aqui. Só vou deixar esse versículo aqui de saudação. Eu me lembro na Assembleia de Deus. O irmão deixava, segura aqui. Vou deixar um versículo de saudação. Eu vou deixar um versículo de saudação aqui, que está em Juízes capítulo 10, versículo 13. Eu estou lendo a Bíblia, hein? E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Estou lendo a Bíblia. Está no livro, minha gente. Ontem a gente mostrou um pastor que abusava das fiéis. Hoje a gente tem um outro caso de um pastor também, mas muito pior. Dessa vez ele foi preso porque estuprava e engravidou a própria sobrinha de 12 anos. Então esse falso pastor foi preso lá em Brasília porque ludibriava os fiéis. E chegava a cometer até mesmo, como cometeu, segundo a polícia, crimes sexuais. Um pastor foi preso suspeito de assediar e estuprar crianças e adolescentes de uma igreja evangélica de uma cidade de Anápolis, no Goiás. Um pastor evangélico foi preso em flagrante, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 14 anos dentro do carro dele no meio da rua. Polícia investiga um pastor por crimes de estupro de vulnerável e assédio moral. O pastor foi preso acusado de abusar sexualmente de fiéis sob a justificativa de desfazer maldições. O pastor em Guarulhos foi preso ontem pela 5ª Delegacia do município da Grande São Paulo. As acusações dele são de estupro contra pessoas, contra menores que frequentavam a igreja. Eu entendo que o Estado é laico, quero deixar isso registrado. Eu entendo que esse projeto é flagrantemente inconstitucional, porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana. E basta a Constituição, basta o bom senso, basta o respeito para a gente entender a violência que é esse projeto contra mulheres, meninas, adolescentes e crianças. Mas eu sei que esse projeto vem de uma determinada moral religiosa, que não respeita a diversidade, que quer pegar essa moral e impor ao conjunto da sociedade mediante o Estado e as legislações. Mas como o debate passa pela memória do Evangelho, eu queria dizer que o fundamentalismo religioso nada tem a ver com Jesus. E quero dizer isso para a sociedade que crê em Jesus. Porque Jesus não pegou a pedra e ameaçou a mulher. Jesus ficou na frente da mulher, entre a mulher e aqueles homens e aquela pedra. Que vontade é essa de usar a moral religiosa para punir mulheres? Não escutar o que elas têm a dizer. 156 estupros de vulnerável por dia. Isso é que deveria mobilizar o parlamento brasileiro. Saber que a idade auge de meninas vítimas de violência é de 13 anos no Brasil. E onde é o meio que essa violência mais acontece? A tal família tradicional brasileira. Olha que triste. O lugar familiar talvez ser o mais vulnerável e violento. E como é que essa menina vai buscar ajuda? Quem vai ajudá-la? O pai que a estuprou? O tio que a estuprou? O amigo que a estuprou? Então já existe um ambiente de hostilidade.
Vêm fundamentalistas religiosos e fazem que nem os fariseus. Pegam as mulheres, trazem a público, julgam, condenam, no fundo dizem que a culpa é da mulher e chamam a moral religiosa para dizer: vamos apedrejar? O apedrejamento de agora é punir. 3, 4, 5, 10 anos de prisão. 20 anos de prisão. Qualquer semelhança entre os fariseus da época e a bancada evangélica não é mera coincidência. É a reprodução dessa moralidade sem coração. É a reprodução dessa moralidade que não escuta, não contextualiza, não tem compaixão, não tem misericórdia, não consegue lidar com a realidade, quer salvar o texto. Mas em nome do texto, já colocaram mulheres na fogueira da Inquisição. Em nome do texto, já escravizaram o povo negro. Em nome do texto, até mataram Jesus. Aliás, olha que contrassenso. Jesus não morreu quentinho numa cama de velhice e longevidade, nem de um acidente. Foi preso, torturado e executado por pessoas que se sentiam cidadãs de bem, achando que executando Jesus estavam fazendo tipo bandido bom e bandido morto em nome de Deus. Esse é o pastor deputado André Henrique Vieira. E aí, Jânio? Esse episódio, nesse episódio, tudo é tão desatinado, tudo é tão louco, tão estúpido, tão burro, tão mal, perverso, tão sem humanidade e com tantos aspectos nesse sentido que é difícil escolher um ponto de vista sem recorrer à religião ou a uma religião, porque essa variedade de estupidez deixa a gente perplexo, estarrecido, emudecido até. Precisar discutir isso no século XXI já é de um primarismo, de uma ignorância, de uma perversidade, de tal má-fé em relação às mulheres, em relação às crianças, em relação à legislação de cada um dos países que ainda precisam discutir isso. É tão vergonhoso isso para a humanidade. É difícil dizer alguma coisa que sintetize o que é isso que se está vivendo. Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, o país líder, não só do Ocidente, do mundo, do planeta, a grande potência, a grande nação militar, cultural, econômica e por aí afora, está brigando com esse assunto. Alguns estados admitem o aborto, não discutem mais isso, resolveram a questão por si. A Corte Americana, a Suprema Corte Americana, tal, fala em Suprema Corte, o mundo treme. A Suprema Corte Americana enfiou os pés pela boca nessa questão. Se alguns estados tiveram a seriedade exigida por um assunto desse teor, dessa grandeza, o governo federal americano continua transitando na estupidez, na ignorância, na involução do pensamento humano, da reflexão humana, da racionalidade, do respeito ao gênero feminino,
e do respeito aos pais honestos, decentes, que de repente se veem diante de um problema sério quando se trata de um caso medicalmente aconselhado, por causa dessa onda toda de acusações, de imputações de criminalidade. Então, é uma coisa tão desumana, tão primária, tão fora de todos os sentidos, que eu só tenho a dizer o seguinte: é uma vergonha que ainda se tenha que aceitar que no Congresso brasileiro, no Congresso de um país de 200 milhões de seres humanos no século XXI, algumas cabeças degeneradas proponham prisão de criança, detenção de criança, se quiserem usar mais precisamente a palavra, por causa de terem sido vítimas de estupro. E as mulheres penalizadas, porque não desejaram engravidar e ainda assim foram engravidadas. Tomam uma providência para não se tornarem mães de um pai que elas não desejavam, então são condenadas, seriam condenadas por proposta que se discute no Congresso Brasileiro, na Câmara de Deputados, por indução do presidente dessa Câmara, o deputado alagoano Arthur Lira. Como é que se pode sintetizar isso numa opinião? Talvez caiba na palavra barbaridade. A barbaridade está imperando e se mostrando com toda a clareza desse país, em todos os seus sentidos, no sentido de primarismo, estupidez, violência, crueldade, morte. São bárbaros esses feitos. No passado, em muitos países, a palavra bárbaro significava estrangeiro, queria designar estrangeiro, gente de outro país. Eram os pretensiosos ocidentais, sempre arrogantes, pretensiosos, considerando que os vizinhos, os demais povos, eram relés, valiam muito pouco, eram bárbaros. E com isso a palavra adquiriu esse sentido que nós adotamos de coisa primitiva, feia, suja, violenta, cruel, mortal. É isso que se passa no Congresso Brasileiro, é isso que está em discussão em tantos países, entre os quais o país líder do planeta. E não há outra coisa senão assistir a esse espetáculo imoral, desumano, perverso e insolúvel, porque a corrente religiosa
representada, no caso, pelos evangélicos, com adesão espantosa da CNBB, tristemente espantosa, quando no Vaticano está a lucidez do Papa Francisco, corrigindo vários outros despropósitos, e nos resta aguardar o desenvolvimento dessa maluquice, desse desatino, porque não estamos nos congressos. Vamos ver que isso simplesmente não tem solução, porque é uma fronteira da religiosidade, como eu já disse, representada pelo pensamento dos chamados evangélicos, ou de uma corrente deles, principal talvez, e esperarmos a solução, entre aspas, que a verdadeira não virá. Bob, essa menção aí que Jânio fez, né, além do comentário importantíssimo, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como é que é isso aí? Eu acho que é para não perder espaço, porque você tem a predominância de um ramo do neopentecostalismo, que é esse, e vale notar algumas coisas. Primeiro, aquele que fala por último, que dá aquela ensaboada do fundamentalismo religioso, é o pastor deputado Henrique Vieira, que tem um grande trabalho na Câmara dos Deputados, contestando exatamente essa coisa medievalesca. E a igreja de Puebla, que é a igreja dos anos 70 ali, que na verdade foi obrigada a se afastar por ação do cardeal Ratzinger, etc., abriu espaço para essa, independente de qualidades, que eu não estou discutindo isso, para esse avanço desse tipo de pentecostalismo, né? Que é esse criticado tão duramente pelo Henrique Vieira. Agora, vale lembrar de duas coisas importantes nesse episódio. Primeiro, milhares e milhares de mulheres foram às ruas espontaneamente, sem serem chamadas por partido algum. Duas grandes, enormes manifestações em São Paulo, outras Brasil afora. Essa é a primeira coisa. E a segunda é o seguinte: tudo isso porque o senhor Arthur Lira precisa cortejar essa gente que ele quer fazer o sucessor. Fazer o sucessor para, antes de mais nada, não apenas manter poder, mas cuidar da sua própria defesa, que ali não falta vidro no telhado. E quando você vê a composição dos 33, é só ler os nomes. Nicolinha, Abílio, Bia Kicis, Zambelli, é o horror do horror. Quer dizer, qual é a qualidade que essas pessoas têm para falar em Deus, em Jesus, cara? O cidadão que aparece naquele ato eleitoral a 18 dias da eleição, aquilo é infração ao Código Eleitoral, a ponta direita daquele cidadão é o Sóstenes, é o mesmo que aparece mentindo, falando aquela estupidez sobre George Soros. O cidadão que mente sobre esse assunto é o autor da lei, formalmente. Então, independente de tudo, vejam as pessoas que estão apresentando esses projetos. O último agora que eu citei, de abril, é Eduardo Bolsonaro, com a junção feita no projeto pelo Arthur Lira. Como é que as pessoas podem crer? O que as pessoas... Elas nem acreditam. Na verdade, elas embarcam porque é o time deles. Ah, é o meu time, então eu vou nessa. Então é isso, é o que o Jânio está falando, ele dá engulho, né? Mas a gente é obrigado a voltar a esse tema, Jânio, a discutir, porque senão eles passam o carro e vão atropelando. Então é preciso notar e dizer que foram as mulheres que impediram que isso caminhasse. Deixaram para o segundo semestre, etc., tentarão voltar à carga, dependerá do resultado das eleições, etc. Mas que bom que foram às ruas e que bom que deram esse tiro no pé, que pela primeira vez nos últimos meses
algum espectro da sociedade se moveu em relação a alguma coisa. Estava aquela anomia, todo mundo paralisado. Isso é tão absurdo, tão horroroso, tão estúpido, que moveu uma porção da sociedade para as ruas. Algo de positivo saiu disso. As mulheres precisam extrair desse momento duas observações que nos seriam a todos, não só a elas, muito úteis. A primeira é a seguinte: reparem, as mulheres, como é necessária a presença feminina no Congresso. Dediquem-se mais a construir uma bancada feminina numerosa no Congresso, numerosa e de qualidade. Isso. Chegamos, então, ao segundo ponto, que é a atenção exigida pela escolha daquele a quem será dado o voto. Vejam que isso está acontecendo por causa de votos dados a essas correntes retrógradas, impiedosas, cruéis mesmo, desumanas. Elas estão no Congresso, elas impõem legislação no Brasil e por aí afora, com o voto também, e às vezes, frequentemente, sobretudo, das eleitoras. Então, há uma responsabilidade a ser assumida pelas mulheres. A participação que tiveram agora nas ruas demonstra o quanto podem fazer. Sustaram no Congresso o andamento, pelo menos sustaram provisoriamente, o que já é uma vitória. Esse projeto estúpido, vergonhoso. Por que não fazem a mesma coisa em tantas outras questões? Por que não se incorporam à mínima minoria dos que são batalhadores, dos que são participantes ativos da racionalidade e de alguma melhoria proveniente do Congresso, onde é tão difícil obter melhorias? As mulheres precisam ver este episódio que se vive também de um ângulo não propriamente ligado ao tema do episódio, à razão central do episódio, mas aquilo que o circunda, como o próprio significado da participação das mulheres neste momento e nos momentos vindouros, porque virão muitos ainda assim. Esse não é o primeiro, o Brasil está há séculos discutindo coisas importantes da maneira mais absurda, mais leviana, mais retrógrada, mais restritiva aos impulsos de progresso, de civilização. As mulheres têm responsabilidade nisso também, não são só os homens, não. Eu concordo inteiramente, o Bob Jânio. Primeiro, é importante isso aí que Jânio falou, de mostrar a posição da CNBB, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e, ao mesmo tempo, a postura do Papa Francisco. Agora, outra coisa é o seguinte: eu estava conversando aqui com o pessoal que trabalha aqui, jovens repórteres, que estavam na rua
ouvindo o povo sobre esse projeto. 90% das pessoas não sabiam de nada, não tinham a menor informação, não entenderam o que é que estava acontecendo. Então, tivemos um movimento grande em São Paulo, que já serviu para barrar, que a gente sabe que isso dissolve sem bater, né, como era leite instantâneo. E alguma coisa está faltando no sentido da comunicação para a grande massa de mulheres e de brasileiros que não sabem nada do que está acontecendo. Ao contrário, recebem a informação, não. Deus criou, só Deus tira, a informação que a Igreja Católica manda, que os pentecostais mandam. E aí isso é preocupante nesse sentido. Não há um conhecimento da gravidade do que se está tramando aí no Congresso. Por isso, Mário, que mesmo o assunto já tendo sumido praticamente das manchetes, nós aqui estamos insistindo em manter o assunto e debatê-lo e discuti-lo como deve ser. Não só a manchete e o barulho, né? Por isso que nós estamos aqui. E até antes de virar a página, o Jefferson tem no ponto aí outras duas imagens sobre pastores. Ainda essa mesma questão antes da gente... O Jefferson, não, o Danilo, porque o Jefferson já voltou do Santo Antônio do São João, né? Danilo, você me desculpe. Aí, ó. Igreja Universal obriga pastores solteiros a entregarem extratos bancários. Os pastores revelaram que estão sendo obrigados pela Igreja Universal do Rei de Deus a entregar uma cópia de extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 2 anos, além de uma lista de bens que possuem. Desde o final do ano passado, pastores têm sido chamados às salas reservadas nos templos da Universal para assinarem esse documento em uma declaração cedendo seus dados financeiros e patrimoniais por livre e espontânea vontade. E eles não podem levar a cópia da declaração. O comentário que eu faço é o seguinte: eu concordo com isso. Afinal, bancos e o sistema financeiro têm que ser fiscalizados. Não é isso, Mário e Jânio? É disso que se trata. Mas haverá agora uma quantidade gigantesca de segundas contas abertas, porque entregam uma e a outra que é ativa é que guarda uma boa quantidade. Mas é essa aí. E aí, vamos para qual agora, gente? O que falamos? Falamos de violência, falamos de Arthur Lira e censura, falamos de taxa Selic. Por onde é que a gente vai? Diga aí, Jânio. Qualquer desses assuntos. Olha, como tem a ver com Arthur Lira, deixa eu continuar, essa é curta, tá? A pedido do Arthur Lira, presidente da Câmara, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, mandou tirar do ar 2 vídeos e reportagens com afirmações de Juliane Lins, que é a ex-mulher do presidente da Câmara, que alega ter sido agredida por Lira. Na quinta-feira, Alexandre de Moraes recuou no ato de censura, reconhecendo que as reportagens tinham cunho jornalístico. Reportagens com acusações de Juliane Lins contra o ex-marido Arthur Lira, presidente da Câmara. Reportagens publicadas em links da Folha de São Paulo, Terra e Brasil de Fato. E ainda o Lira. Ele está ensaiando uma PEC da anistia para partidos políticos, perdão para múltiplas irregularidades. Por exemplo, nas prestações de contas. O pepino que querem pendurar no tesouro, ou seja, no seu bolso, implicaria em 23 bilhões de dinheiro público. Perdão também para os partidos que não repassaram os recursos mínimos determinados exatamente para a lei que obriga a ter mulheres candidatas e negros candidatos, isso em relação à eleição de 2022. Esse é um dos temas. Você sabe, inclusive, que ele já tinha tentado, já o Congresso vinha tentando fazer uma anistia com o apoio de todos os partidos, todos, governo e oposição,
fazer uma anistia geral, porque esse fundo fantasticamente elevado foi usado da maneira mais liberal, digamos assim, pelos dirigentes. Eles têm uma fortuna na mão, rapaz. Então aluga isso, contrata aquilo, faz não sei o quê, tudo. Então, essa é outra coisa, tá aí na cara da gente, e o Congresso vai e fica e volta e pronto. E aí? E o site do Twitch, chamado Dr. Pândego, durante meio ano, publicou zero repercussão, a não ser no Twitch, como é que esse mesmo bando usa o dinheiro da gasolina, usa o dinheiro nas viagens, apresenta nota falsa, tal, e não aconteceu nada. Não acontece nada, porque tem eleição na Câmara, tal, precisa jogar com todo mundo. Vão agora eles receber o fundo eleitoral. Uhum. Vai a cerca de 4 bilhões E e meio. 900 milhões. 4 bilhões, quase 5 bilhões. É uma dinheirama gigantesca para rechear a Câmara, sobre a qual acabamos de falar a partir da proposta do projeto aí 9047, né? Acho que é isso. Perdão da dívida, anistia, em resumo. É outra anistia, né? E depois vem o fundo partidário. Outra maravilha de bilhões para termos no Congresso, nas assembleias e nas câmaras de vereadores esse recheio que resulta, em termos de decisões legislativas, nessa tristeza, nessa paralisia do país, em que o país é mantido, discutindo, tendo que brigar em torno de coisas de uma irracionalidade total, como se viu há pouco, dissemos há pouco, e podemos acrescentar, por exemplo, a taxa de juros. É isso. É fantástico. A taxa de juros provoca uma tremenda briga, uma briga muito grave, para ter como resposta dos responsáveis por essa taxa, dos definidores dessa taxa, pura e simplesmente uma não decisão. A decisão já tinha sido tomada quando se sentiram ofendidos. É evidente que essa decisão de manter a taxa na Lua foi a resposta que a diretoria do Banco Central deu aos insultos que recebeu por causa da sua incompreensão em relação à política econômica e à situação que a política econômica tem tornado mais favorável e promissora. Então, as coisas se passam dessa maneira completamente absurda, né? Olha, Mário, Diga. mesmo quem não é do ramo, no meu caso, tem como compreender alguma coisa de como é que esse jogo é jogado. Eu vou dar um exemplo. Falando com gente de mercado e tal. Quem tem um bom dinheiro mesmo no banco, no mínimo ali, por exemplo, quem tenha 4 milhões no banco, com essa taxa de juros no mês bom, a pessoa ganha 25 mil reais sem sair do sofá. Não precisa fazer nada.
Se tiver 8 milhões, ganha 50 mil no mês bom, sem fazer nada. Não precisa ser um gênio para entender qual é o jogo. E tem uma PEC no Congresso agora, já está sendo debatida, até teve gente falando essa semana no Senado, que torna o Banco Central um quarto poder, inclusive com funcionários públicos podendo escolher se ficam como funcionários do Estado ou o modelo a ser criado. Está sendo discutido no Congresso. Quer dizer, tornar uma entidade à parte. Mas é para oficializar uma situação de fato. Isso. Né? O Congresso já escreveu isso algumas vezes, o Banco Central, perdão, já escreveu isso algumas vezes, tornou-se, por essa legislação que concedeu independência ao Banco Central, não é autonomia, é independência de fato, já criou aí o quarto poder, sem dizer que era o quarto poder. Felizmente, e não por uma decisão inteligente, a imprensa caiu do seu velho posto de quarto poder e cedeu ao Banco Central. Foi engolida, né, Jânio? Hein? Foi engolida, né? Porque dos 10 maiores sites, quer dizer, onde todo mundo lê hoje, 6 são de propriedade dos bancos. E o resto é de quem está, ou tem banco, ou está quebrado e pendurado no banco. Pois é. Então, sistema financeiro constitui, sistema privado e financeiro constitui um poder à margem dos outros e dominador em vários sentidos, pelo menos de 2 deles, 2 dos outros 3, o legislativo e o executivo. E por isso já apostam no Tarcísio. E por isso que o Roberto Campos Neto vai arrega bofes com o Luciano Huck e arrega bofes com o Tarcísio. E aí eu me lembro de uma coisa que os nossos avós diziam, que era o seguinte: sangue não é água e o fruto não cai longe da árvore. A propósito de Roberto Campos Neto, né? E agora isso não é novo, né? Meus amigos economistas que entendem desse assunto, que são do ramo, dizem que muito antes do capitalismo se estruturar como é, né? Lá pelos anos 1400, tal, os bancos já financiavam os reis, as guerras, os estados, etc. Quer dizer, muito antes da Revolução Industrial. O tal do Keynes falava que a preferência é pela liquidez. É isso. Eles dominam o jogo, mudam as leis, fazem o que querem. O banco é independente. Independente como? Quem eles consultam para poder definir taxa de juros? A si mesmos. E tem aquela famosa porta giratória. O cara está hoje no Banco Central, amanhã ele vai estar no banco. Então, ele não vai contrariar o mercado, porque amanhã ele não consegue a portinha dele para entrar. Mesmo quem não é do ramo entende esse jogo. É isso. Então, quem é que numa altura dessa do campeonato está com bastante dinheiro no bolso e é uma minoria, vai querer que mude? Não quer que mude nada. Quer ficar ganhando sentado no sofá ou viajando. Sim, mas agora é bom a gente lembrar também de uma coisa. A gente tem o Banco Central agora como quarto poder, tudo bem, que é o mercado, a Faria Lima, a gente sempre viu isso. A gente tem a imprensa, que por sua vez a grande imprensa, os sites todos ligados. A gente tem um Congresso e mais do que o Congresso, a gente agora, há pouco tempo, nós temos o fundo partidário. Que aí... Temos o quê? O fundo partidário, o fundo eleitoral. Que é onde você consegue manter o poder permanente do Congresso e dos seus representantes que estão lá, que vão decidir qual é o prefeito que vai receber, candidato a prefeito que vai receber mais dinheiro, qual é o deputado estadual ou federal que vai receber mais dinheiro desse fundo. Antes você tinha as empresas davam, deu Lava Jato, deu isso e aquilo, agora não, nós vamos fazer tudo direitinho.
Mais de quase 8 bilhões vão ser. Você tem um sistema tão perfeito e tão completo e tão autoprotegido que a gente vai ficar falando a vida toda sobre a mesma coisa e a mesma coisa vai esperar que alguma coisa diferente mude. Ou eu tô maluco já? Eu acho que tô, mas... É isso aí. Também acho. Tá. Né? O que é que a gente vai fazer? Ficamos Somos nós um falando aqui. trio de Falando... pirados. Estamos aqui falando de coisas com as quais o Brasil não tem nada a ver, não quer saber de nada disso, de seriedade, de voto e tal. São três malucos. Agora, o resultado está nas ruas, né? Só recordando de ontem para cá. Ontem, 29 tiroteios e 18 mortos no Rio de Janeiro. Chacina no Ceará, 7 mortos. Pesquisa Atlas. 16 cidades nordestinas entre as 20 mais violentas, sendo 7 delas na Bahia. Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, é a cidade mais violenta do Brasil, por número de homicídios em relação a habitantes. A média de 94 homicídios a cada 100 mil pessoas. Jequié, Simões Filho, Camaçari e Juazeiro completam esse quinteto trágico. Obviamente, há algo muito grave na segurança pública na Bahia. As hipóteses e teorias são muitas. A principal delas é da disputa por áreas dominadas pelo narcotráfico e pelo tráfico de drogas. Agora, por que é assim e por que segue assim? É uma pergunta que só quem pode responder é o comando. Quem comanda a segurança pública. Não que seja tão diferente de outros estados, mas a matança segue. É resultado do quê? Disso tudo nós estamos falando, da estupidez, de um Congresso que atende os seus próprios interesses, das pessoas que votam e no dia seguinte não sabem nem quem votaram, e aí vai. E os três malucos aqui, como diz o Jânio, enxugando gelo. Pois é. Ô Jânio, e como o Bob é bem mais jovem do que a gente, ele ainda tem até mais força, mais esperança, mais... Mas é difícil ser maluco, continuar trabalhando na maluquice na idade que a gente tá, né, gente? Tá demais isso. É que, na verdade, isso é só para contrariar. O que os caras querem é que você desista, entendeu? Eles querem que desista. O Jânio, você sabe disso, o Jânio sabe disso, o Jânio viveu isso onde trabalhou, sabe como é que é. Eu vivi, sei como é. Eles querem que você desista. Eles não querem que você continue na contramão. Aí, para pirraçar, claro, nenhum de nós três vai desistir. Não, e se for para sentir raiva, eles é que sintam. De bolsos cheios, porém com raiva. Eu até desisti algumas vezes, não uma só, mas acabava tão irado quanto antes. Aí voltava. Porque a coisa é geral, rapaz. Não é só no nosso circuito, não. A coisa é geral. Estamos falando da Câmara dos Deputados, que é muito pior do que aqui fora. E na verdade, para ser bem, isso não é uma questão apenas nossa, local. O Mário estava viajando, ele pode nos dizer nesses minutos que restam o que viu fora daqui. Não precisa, basta ler, mas só que ele estava lá, então ele sabe o que está acontecendo. Você tem uma operação de criar o caos, porque com o caos fica mais fácil essa gente tomar conta, com toda a sua estupidez, ignorância, etc. Mas o Mário estava lá. O que você viu por lá, Mário? Eu vi que na eleição do Parlamento Europeu a ultradireita avançou em países como a Alemanha e a França, né? A Itália já estava.
O presidente francês, Emmanuel Macron, resolveu enfrentar isso, dissolveu o parlamento, convocou eleições e na França agora está se criando, tentando recriar, que já fizeram várias vezes, um pacto nacional contra a ultradireita. Mas os outros países, a Alemanha, por exemplo, não faz, os outros não fazem. Ah, rapaz, a Espanha ainda é uma área de resistência grande à ultradireita. O presidente lá chama presidente do partido, do governo, que é o primeiro-ministro, é de esquerda, e ele está sendo bombardeado de uma forma terrível, inclusive com acusações. O próprio presidente da Argentina foi lá num congresso da ultradireita dizer como é que tem o primeiro-ministro da Espanha, a mulher dele, uma corrupta. Rapaz, uma coisa de doido, mas a Espanha está resistindo. A França, Macron está tentando isso e na França começaram movimentos. Eu estava vendo Chico Buarque ontem completou 80 anos, uma maravilha, e ele estava, eu lendo aqui, até falei de manhã, ele tem um apartamento em Paris, estava lá com a mulher e a neta, saíram inclusive com a bandeira do Movimento Sem Terra, né, defendendo esse movimento, esse pacto contra a ultradireita que está crescendo cada vez mais. Tem focos de resistência e é bom que existam esses focos, né? Agora, todo mundo também na expectativa do que vai acontecer na eleição dos Estados Unidos, que tem uma influência enorme em tudo isso. Não é não, Também Jânio? o Raiz estava lá. E, felizmente, para os franceses, o grande ídolo deles no futebol é o Mbappé, que já se pronunciou dizendo, olha, eu jogo no time de um país que represente um povo todo. Sou contra a extrema-direita. Ainda bem que eles têm o Mbappé, nós temos o Neymar, né? Mas, enfim... E aí, Jânio, os Estados Unidos, o que é que você acha? Eu acho que não há muita diferença, não. Uhum. Basta notar o seguinte: as guerras na Palestina e na Ucrânia foram incentivadas desde o seu primórdio, desde os seus primeiros tiros, primeiros movimentos, elas foram incentivadas pelo Biden. Foram mantidas até hoje pelo Biden. Ontem, a ONU emitiu mais um estudo sobre a guerra na Palestina, dizendo que Israel cometeu um crime relativo à potência empregada contra os palestinos, porque claramente não buscou alvos, não tem buscado alvos militares, objetivos militares. E isso se evidencia pela potência das bombas utilizadas. As bombas não são típicas, próprias para alvos militares, são bombas de destruição vasta. São as chamadas bombas de 1.000 toneladas, mandadas por quem? Pelo candidato à reeleição dos Estados Unidos, o democrata Joseph ou Joe Biden. Zé Biden, para sermos mais íntimos. Esse Joe não é nada mais do que um Zé. Então, será que faz mesmo diferença? Diferença essencial, diferença fundamental entre Trump e Biden?
Eu tenho dúvidas. Por quê? Porque eles têm 45% do mercado trilionário de armas. Ponto. O orçamento militar dos Estados Unidos para 2024 é de 905 bilhões de dólares. Não chegou a 1 trilhão de dólares para não ser escandaloso, planetariamente escandaloso. Então, algumas coisas ficaram de lado, o que não quer dizer que não venham a ser visadas e realizadas, mas não puderam figurar no orçamento, não convinha que figurassem no orçamento para não criar um escândalo internacional. 905 bilhões de dólares. São quase 5 trilhões de cruzeiros. Esse é o orçamento militar, só o orçamento militar. Pois é, pessoal, infelizmente, mais uma vez, acaba o programa hoje. Tem reprise amanhã às 7 da noite aqui na Metrópole. Até a próxima quinta-feira, quando estaremos aqui juntos. Jânio, meu querido amigo, um grande abraço para você. Obrigado pela sua fabulosa participação, como sempre. É a risada dele, é? Ai, risada. Você não Muito acredita, obrigado. não, né? Um abraço para os dois, um abraço para todos os que nos acompanharam e até para os que tentaram, mas disseram, essa notícia aí eu não vou perder tempo, não. Bob, grande Bob, um abração para você, meu querido. Até a próxima quinta-feira. Um abraço, Mário, um abraço, Jânio, e amigas e amigos. Até quinta.